Hoje nós vamos para o reino de Assuero, o rei da Pérsia, aproximadamente no ano 480 a.C. Vamos conhecer a história de Esther, mas vamos ver primeiramente a história de um personagem sinistro, Amã, o mais importante ministro do reino. Livro de Esther, capítulo 3, versos 1 a 4. Nós vemos lá que Amã foi colocado acima de todos os príncipes do reino. Ele era o primeiro-ministro, ele era o mais importante no reino. Era reverenciado por todos. Quando ele passava, as pessoas deviam se inclinar diante dele. Acontece que havia um judeu chamado Mordecai, e esse judeu não se inclinava, não reverenciava, não prestava culto, assim, a este ministro. Como sempre, irmãos, agora alguns aproveitaram essa situação para fazer intrigas com relação a Mordecai. Os servos do rei foram falar para Amã, ele não se inclina. Ele é o único que não se inclina, permanece não se inclinando. Amã o odiou. Nesse sentido, Amã procurou agora determinou-se destruir a Amã, mas não somente Amã, todo o seu povo. Articulou um decreto real para executar todo o povo. Fez de uma maneira, convenceu o rei de uma maneira para que o povo de Israel, o povo judeu, o povo de Mordecai, aquele que não prestava culto, que não reverenciava ao ministro, eles fossem executados. No dia 13 de 12, o mês de Adar, ficou marcada a data, morte para todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres. Um decreto e uma data para o genocídio. Estava feita agora a articulação para a morte do povo de Deus. Nesse sentido, irmãos, Amã é um tipo de Lúcifer, no seu desejo de adoração, no seu desejo de ser reverenciado. Amã tinha uma posição de destaque, tinha sede de poder e autoridade e queria ser adorado por todos. Assim como Lúcifer tinha uma posição de autoridade, uma posição na hierarquia do céu, era um anjo cobridor, estava na presença de Deus, como nós já estudamos nesse trimestre, mas desejou ser igual a Deus. No livro do Apocalipse, vemos que a cobiça de Satanás por adoração e poder levará esse mundo à crise final. Seus enganos convencerão o mundo a se maravilhar diante da besta e a segui-la, conforme Apocalipse 13, versos 3 e 4. E serão relativamente poucas as exceções notáveis que se recusarão a adorar o inimigo. Com essas pessoas, ele recorrerá à força. Amã percebeu que Mordecai, que fazia parte do povo escolhido de Deus, não se submeteria a ele, nem reconheceria seu suposto direito de ser adorado. Assim, Amã encheu-se de furor e se tornou determinado a eliminar todo o povo de Mordecai da face da terra. No livro de Esther, capítulo 3, versos 5 e 6. Eu vou falar novamente para vocês. Leiam o livro de Esther inteiro. É uma maravilha o livro de Esther. Você pode lê-lo numa sentada, rapidamente. Poucos capítulos e conhecer a história inteira com detalhe, cujos detalhes nós não vamos citar aqui na lição. Mas veja lá a perseguição, agora apocalíptica, a perseguição ao povo de Deus no tempo do fim. Apocalipse 12, 14 a 17. A perseguição do diabo, o dragão, à igreja, à mulher, à igreja. A igreja encontrou abrigo no deserto por 1260 anos, período da supremacia papal, e a terra socorreu a mulher. Qual terra socorreu a mulher? Os Estados Unidos da América, América do Norte. Socorreu a mulher das perseguições que estavam acontecendo na Europa. A ira do dragão e a peleja contra o restante da sua descendência. Qual é a descendência da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho ou a fé de Jesus, ou a fé em Jesus.
Satanás reivindica adoração e lealdade e submissão pela força. Veja só, Apocalipse 13:15, a besta que surgiu da terra, aparecendo como cordeiro, mas falava como dragão. Novamente se referindo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, no primeiro momento, providenciaram abrigo à igreja, abrigo à mulher, falando como um cordeiro. Mas agora que ele estava parecendo com o cordeiro, mas agora, nesse momento histórico, momento do final dos tempos, vai estar falando como um dragão. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda se fizessem morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. Veja, igual lá na situação de Esther, o que Amã fez? Um decreto para matar todos aqueles que não o reverenciassem, que não prestassem lealdade ou adoração a ele. Satanás reivindica esse mundo, mas a presença de pessoas que permanecem leais a Deus, que guardam os mandamentos, desmente sua reivindicação de supremacia completa. Veja agora como o sábado se tornou o ponto especial da controvérsia no cristianismo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa maioria seja alvo de ódio universal. Cremos, irmãos, que o sábado, a observância do sábado, vai se tornar o ponto de destaque entre os que são leais a Deus e os que não são leais a Deus. E também o motivo da perseguição por parte dos não leais a Deus àqueles que procuram ser leais a Deus. Os crentes absolutamente leais ao Senhor desmentem, afrontam, desafiam a pretensão do diabo de ser adorado. Satanás não se conforma com isso, irmãos. Como que alguns seres humanos não vão adorá-lo? Essa é a nossa missão. Através da nossa lealdade, mostrar aos outros que somos submissos ao Senhor Criador dos céus e da terra. Conforme a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14. Adorai aquele que fez os céus e a terra. Essa deve ser a nossa adoração, irmãos. Nós só temos um objeto de adoração, e esse objeto de adoração é o Senhor Jesus Cristo. É a divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É esses e somente a esses que nós devemos adorar. E são somente esses também que estão interessados, trabalhando pela nossa salvação, para que sejamos salvos, para que possamos viver com eles a eternidade. Que Deus abençoe, portanto, a mim, a você, para que a gente possa entender desse jeito, que devemos ser absolutamente leais ao Senhor Deus, leais ao Senhor Jesus Cristo, leais à sua palavra. Nós sejamos aqueles que estão guardando os mandamentos e tendo a fé no Senhor Jesus.